Sexta-feira, 6:06, 6 minutos de glossários. Sextou. Big Data. Que diabo é isso e para que isso serve? Meu nome é Daniel Duft, sou especialista em agricultura digital e nos próximos minutos a gente vai falar se você já utilizou, se você ainda vai utilizar ou se isso aí não vai servir para nada na sua vida. Então vamos lá. Big Data, o que é isso? Por definição, quando você tem dados com muita variedade que chegam em volumes que crescem cada vez mais e com uma velocidade cada vez maior, você tem sim um Big Data acontecendo. Isso é muito comum quando a gente pensa no digital em ações em que você começa a capturar informações e essas informações elas crescem de maneira exponencial e fazem com que você tenha bancos totalmente desconexos e que não funcionam da maneira adequada que um banco de dados deveria funcionar. Pensa num banco de dados para facilitar a sua vida, como se você tivesse linhas, os dados, e colunas, os tipos, né, daquilo que você quer colocar ali. Então vamos supor que a gente tem uma estação meteorológica e você está medindo nas colunas precipitação, temperatura e umidade. E todos os dias você vai ter um dado novo ali de precipitação, temperatura e umidade. Precipitação, temperatura e umidade. Isso é um banco de dados tradicional. Isso daí você vai ter um volume cada vez maior de dados, mas ele é controlado, você sabe que ele é diário e as suas variáveis são essas três, né? Você não tem variáveis que crescem ao longo do caminho. Quando você tem outros tipos de dados que não funcionam dessa forma, você começa a ter um problema. E quando a gente começa a trabalhar com agricultura digital, a gente vai sim ter isso acontecendo em diversas formas. Por quê? A gente vai começar a medir coisas que a gente jamais mediu. A gente vai ter informações que a gente jamais previu. E a gente vai começar a ter um volume dessas informações de maneira que a gente não tinha designado quando se tinha ali um primeiro banco de dados estruturados para aquilo. Banco de dados estruturados na agricultura que a gente conheça, dei o exemplo da estação meteorológica, mas qualquer ERP agrícola você tem um banco de dados estruturado por trás. Você vai ter entradas, você vai ter saídas, você vai ter consumo ali no meio, e tudo isso vai estar registrado em um banco de dados relacional tradicional, em que ele aumenta sim em volume, mas é um volume conhecido que você sabe quais são as variáveis e tudo mais. Quando a gente começa a não saber, a gente vai ter os famosos 3 Vs que caracterizam aí o Big Data, que é você ter volume, né? Você ter um volume muito grande de dados ali, você tem velocidade, então a taxa com que esses dados eles começam a crescer ela é muito alta, ela não é algo que tem um crescimento orgânico ali que você mediria com uma reta, assim, um crescimento exponencial sempre. E a variedade, são dados que você não previu antes, então imagina que suas colunas vão aumentando cada vez mais, né? Se a gente pensar desse jeito, a gente pode ter N dados aí que vão ter realmente essa complexidade. Mas talvez a gente ainda não esteja preparado, principalmente para armazená-los e estudá-los de maneira que a gente gere resultados para isso. Então, coisas que têm acontecido diretamente aí em qualquer propriedade que começa a utilizar agricultura digital. Então você vai começar a ter os dados das suas máquinas que vão chegar cada vez mais, com os dados de drones que você voou, com imagens de satélite, com dados de estações meteorológicas, junto com dados de umidade de solo, e tudo isso vai chegando à maneira que você vai colocando mais equipamentos e não necessariamente você previu todas as variáveis que estariam ali, e isso vai fazendo com que você vá gerando uma complexidade de fatores para medir aquilo que está acontecendo dentro da propriedade que não vai ser de maneira tradicional que você vai conseguir resolver esse problema. E é por isso que existem hoje muitas empresas gigantescas, até startups que ainda não saíram aí do PowerPoint preocupadas com isso. Por quê? Usando esses dados, usando realmente esse Big Data de verdade, né, que está na propriedade, não aquele que
pessoal te fala que vai te vender uma máquina e ela vai ter Big Data. Se ele te vende uma máquina que tem os mesmos sensores e coleta as mesmas coisas, é um banco de dados estruturado convencional, não vai ser o Big Data. O Big Data é esse conjunto de coisas acontecendo. E quando isso acontece, você começa a desenvolver novos produtos, você começa a conseguir fazer até manutenção preditiva, né? Imagina aí você sabendo quando sua máquina vai falhar ou quando seu pivô central não vai startar, porque você começa a reconhecer fatores intrínsecos ali da funcionalidade deles que estão saindo fora de ordem através dos dados que eles estão gerando. Então não é simplesmente um dado de temperatura, mas sim a temperatura junto com o RPM, junto com a vibração e tudo mais. A gente começa a ter uma experiência do cliente muito melhor, ou seja, você como desenvolvedor de soluções para o agricultor vai ter ele muito mais engajado e o agricultor vai ter muito mais engajado o seu cliente final, mesmo que ele venda commodities. Você vai conseguir aí prever fraude e rastreamento na cadeia. Você vai conseguir trabalhar com machine learning para gerar novos modelos, vai ter uma maior eficiência operacional e, no fim de tudo, você promove a inovação quando você usa esses dados aí de maneira que, estruturados e guiados, gerem para você novos produtos. Isso é o Big Data, não é qualquer dado, não é dados que têm aí diversas barreiras para serem interpretados, mas sim dados que realmente vão ter esse volume muito alto, ele cresce indeterminadamente numa grande velocidade e são muito variáveis. Isso faz toda a complexidade ser sanada quando você utiliza as ferramentas corretas. Sai do Excel, sai do tradicional e vai realmente trabalhar da maneira que se deve. Espero que isso tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com um amigo e até a semana que vem.